Boa noite. Que Deus nos abençoe. Que nós todos possamos aqui, nessa oportunidade, termos um encontro que seja agradável, mas, acima de tudo, proveitoso. Que é o motivo que nos traz sempre até o centro espírita, sem dúvida alguma, é o aprendizado. É a nossa preocupação de crescimento, de melhoramento pessoal. Então, que Deus nos envolva, que nos inspire e que nós consigamos hoje, pelo menos em parte, atingir esse objetivo. Allan Kardec, então logo ele decidiu se aproximar dos fenômenos das mesas girantes, que já estavam chamando a atenção da sociedade parisiense havia algum tempo. Ele, após muita insistência de alguns de seus amigos, homem de ciência que era, homem racional, portanto imune a empolgações imprudentes, custou muito a se decidir por se aproximar daqueles fenômenos. Até que um dia, convencido que foi por um amigo que ele prezava muito, ele decidiu conhecer. Aproximou-se, visitou o local onde aquilo se passava e começou naturalmente a observar da maneira mais rigorosa possível. E à medida que ele foi observando os acontecimentos, os famosos fenômenos das mesas girantes, que foi por onde tudo começou, usando da mais rigorosa lógica, da mais rigorosa razão, observando atentamente, ele pôde então perceber e fazer provavelmente a sua primeira grande descoberta. Aquela de que, por trás de tudo aquilo, por trás de todas aquelas manifestações das mesas, estavam almas de homens desencarnados, homens que haviam vivido na Terra ou até mesmo em outros mundos, espíritos, como foram então chamados. E aí se pôde concluir que espírito não era nada fora da humanidade, como até então se pensava, algo que não tivesse nenhuma relação conosco. Mas pôde-se então constatar que espírito nada mais era do que a alma do homem desencarnado. Essa a primeira, provavelmente a primeira grande descoberta, a primeira grande constatação que ele fez. Mas paralelamente a esta, em conformidade como as coisas estavam acontecendo, ele também foi percebendo que esses espíritos que se comunicavam, que respondiam perguntas, que se manifestavam ali, não eram todos igualmente inteligentes, igualmente bondosos, igualmente sábios, mas que havia entre eles alguns muito maldosos, muito ignorantes, outros que respondiam a tudo sem a menor preocupação com a verdade. Espíritos estes que mais tarde, no decorrer do seu trabalho, Allan Kardec chamaria de pseudo-sábios, aqueles que respondiam a tudo sem a menor preocupação com a verdade. Mas ao lado de tudo isso, naturalmente, ele pôde perceber que ele estava diante de algo que podia modificar as opiniões da humanidade toda sobre muitas questões que afetam a humanidade da mais relevante importância. Porque ele dispunha, se tinha espírito ignorante, se tinha espírito pseudo-sábio, enganador, leviano, maldoso,
também havia espíritos muito sábios, que davam respostas muito coerentes. Então ele foi percebendo que através daquele mecanismo, através daquele recurso, era possível construir uma doutrina. E essa doutrina foi saindo, foi surgindo, foi sendo elaborada. Mas evidentemente que, considerando a própria disparidade, as desigualdades existentes entre os espíritos que respondiam, a falta de confiabilidade nas respostas, era preciso estabelecer um método de trabalho. E foi o que ele fez. Este método ficou conhecido como controle universal do ensino dos espíritos, que constituía em reunir as informações que eram recebidas, não somente ali, naquele local, naquele centro, através daqueles médiuns, mas também informações que vinham de todas as partes do mundo. Allan Kardec trabalhou com informações de mais de 1000 centros diferentes, coisas recebidas por médiuns diferentes, desconhecidos entre si, informações oriundas de espíritos diferentes, e ele podia então cotejar tudo isso, analisar, comparar, agrupar por tema, por assunto, a fim de tentar obter o primeiro critério importante que ele aplicou, que era o da concordância. Absolutamente necessário, portanto, para alcançar um suficiente grau de confiabilidade naquilo que era então elaborado. Mas, paralelamente à concordância, ele também fez uso de um outro critério igualmente importante: a aplicação da mais rigorosa análise, da mais rigorosa crítica, o uso da mais rigorosa razão, da mais rigorosa lógica na análise das informações. Portanto, não bastava apenas a concordância, ele submetia também ao critério mais rigoroso de análise. Agindo dessa maneira, ele foi construindo, portanto, uma doutrina. E ele foi vendo surgir uma doutrina que trazia princípios que tocavam muito de perto assuntos do mais relevante interesse da humanidade. Assuntos como Deus, vida futura, existência da alma, imortalidade da alma, uma série de questões até então abordados pela filosofia, mas nunca solucionados. E ele foi aplicando o método de investigação. Ele chamou o seu trabalho, ao qual ele denominou de espiritismo, ele chamou de uma ciência de investigação, ao mesmo tempo uma doutrina filosófica com consequências morais. Dessa doutrina ele viu surgir princípios morais muito profundos. E ao analisá-los, ele pôde perceber que esses princípios, então, agora ele constatava que aquilo que ele obtinha ali, por esse método, era absolutamente compatível com a moral de Jesus, com a moral do Cristo. E ele pôde então, de posse de todos esses ensinamentos, de posse desse filtro poderoso, dessa lente fantástica que ele tinha, ir até o Evangelho de Jesus e examiná-lo com este olhar atento, crítico, analítico, para poder tirar de tudo aquilo que estava ali nos Evangelhos, aquilo que realmente constituía o pensamento de Jesus. Porque ele agora sabia, ele havia construído uma doutrina, ele havia completado a elaboração da ciência espírita, e ele conhecia a escala espírita, ele sabia da progressão dos espíritos, e que o grau máximo era o grau de espírito puro, os únicos detentores da verdade. E ao ir até o Evangelho de Jesus, ele pôde chegar à conclusão de que Jesus era
e é um espírito puro, um espírito da mais alta hierarquia dentro da escala espírita. Então ele pôde avaliar tudo aquilo que estava ali, perceber aquilo que poderia ser de fato uma fala de Jesus e separar daquilo que não era nada mais do que invenção dos homens, acréscimos feitos por teólogos posteriormente, coisas escritas de uma forma irrefletida, de uma forma que não combinava com o espírito da natureza de Jesus. E dessa forma, utilizando-se desse método, ele produziu esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa? O Evangelho de Jesus interpretado de acordo com os princípios espíritas. O Evangelho de Jesus lido com o olhar espírita. Portanto, nós também podemos fazer essa conclusão aqui. Kardec não escreveu o Espiritismo segundo o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não partiu da Bíblia, como fazem as religiões, para compor uma base de crença. Ele utilizou-se desse método já relatado para chegar depois. Ele foi de volta, ele percorreu o caminho inverso para chegar depois ao Evangelho de Jesus e poder analisá-lo. Então, de modo inverso ao das religiões, que normalmente partem da Bíblia e procuram explicar a vida à luz do que está na Bíblia, ele fez o contrário. Partiu daquela ciência que ele havia elaborado. Ele estava em busca da verdade. Ele não estava em busca de elaborar uma crença nova, como as religiões faziam. E a partir disso, ele pôde analisar os ensinamentos de Jesus, dispondo dessa poderosa lente, que é o Espiritismo. Coisa que qualquer um de nós pode fazer. Porque a doutrina espírita está aí, ao dispor de qualquer um, ao nosso alcance, perfeitamente acessível, escrita toda ela numa linguagem simples, fácil de ser compreendida, com princípios muito lógicos, muito claros. Então qualquer um de nós pode ir até qualquer livro, até qualquer tradição religiosa, seja ela qual for, e examinar e poder avaliar aquilo que serve e aquilo que não serve. Separar o joio do trigo. Eu vou fazer aqui uma análise para a gente ter uma ideia de, como se fosse um exemplo disso. Um exemplo disso. Aplicar essa interpretação espírita a um ou dois ensinamentos de Jesus, uma ou duas partes, uma ou duas narrativas que estão nos evangelhos chamados canônicos ou oficiais. Claro que todos nós sabemos que são 4. Existem dezenas de evangelhos. Os historiadores já descobriram dezenas, mais de 30. Mas aqueles que são considerados canônicos, ou seja, oficiais, aqueles que fazem parte da Bíblia no Novo Testamento, são apenas 4. E todos nós sabemos quais são, pela ordem com que aparecem aqui, não pela ordem com que foram escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos pegar um exemplo aqui. Vamos ao Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 20, onde nós temos uma passagem simples, uma espécie de uma parábola, e é de fato uma parábola. De vez em quando alguém fala dela, eu mesmo já falei dela aqui, mas hoje vamos fazê-lo de um modo diferente, só para a gente perceber como é que dá para aplicar o conhecimento espírita para entender alguma coisa daquilo que Jesus falou. Vamos pegar a parábola dos trabalhadores. Eu particularmente gosto muito dela, porque a mim me parece que ela encerra ela traz para nós um cenário do que é a vida do homem aqui na terra.
Basicamente ela diz o seguinte, só lembrando, porque todos a conhecem, creio eu, suficientemente. Um pai de família, dono de uma vinha, saiu de manhãzinha, de madrugada, para contratar trabalhadores para sua propriedade. Tendo combinado com um grupo deles, que lhes pagaria uma moeda pelo seu dia de trabalho, mandou-os para a sua propriedade. Saiu novamente por volta da 3ª do dia, e encontrando ainda alguns trabalhadores desocupados, mandou que fossem para a sua propriedade, mas sem combinar, dessa vez, o valor a ser pago. Fez a mesma coisa na hora 6ª e na hora 9ª, e voltou a fazê-lo uma última vez, na 11ª hora do dia, ou seja, por volta de 5 horas da tarde, faltando 1 hora, portanto, para o encerramento do dia de trabalho. Se encerrava às 6. Indo até o local onde os trabalhadores costumavam ficar, deparou-se com homens ainda ali, desocupados. E perguntou a eles: por que vocês estão aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles responderam: é que ninguém nos contratou. E ele disse: vão vocês também para a minha vinha, e depois a gente acerta o que for justo. Ou seja, ele só combinou o valor a ser pago com o primeiro grupo, o da primeira hora. Com os demais, não. Sempre disse: pagaremos o que for justo. No fim do dia, terminada a jornada de trabalho, ele determinou ao seu administrador que fizesse o pagamento a todos aqueles trabalhadores, começando pelo grupo que havia chegado por último. Vindo estes, receberam cada um uma moeda pelo seu dia de trabalho, que era o valor combinado unicamente, só lembrando, com o primeiro grupo, o grupo das 6 da manhã. E assim sucessivamente. Quando chegou a vez daquele grupo das 6 da manhã, eles pensaram que iam receber mais. Porém, cada um recebeu o mesmo valor. Razão pela qual foram apresentar a queixa ao dono da vinha. Nós, disse um deles, fazendo-se o representante do grupo, nós chegamos aqui ao raiar do dia. Suportamos o peso do dia todo, do calor, do sol, e você nos dá o mesmo que a estes que trabalharam só 1 hora. E aí já então o paradigma da reclamação trabalhista é só a turma da última hora, porque esse era o grupo que chocava mais. Falou: 1 hora só, como é que você dá a mesma coisa que a nós? E o dono da vinha, então, respondendo a ele, que era o representante do grupo, disse: meu amigo, eu estou a lhes pagar o valor que nós combinamos, portanto não estou a lhes causar nenhum prejuízo. Se eu quero ser bom, que o teu olho não seja mau. Toma o que é teu e vai-te. Essa é a história, mas existe uma frase que fecha a história, e é ela que é a chave para o entendimento de tudo isso. Assim, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, aqui a gente vê uma proposta do Cristo meio difícil de ser compreendida se não aplicarmos a lente espírita sobre isso. É claro que quando Jesus falava, e nós já citamos aqui, no entendimento do Espiritismo, se trata de um espírito puro, do mais alto grau de desenvolvimento. Um espírito dessa envergadura, quando fala, ele com poucas palavras diz muita coisa. A gente, para ter uma ideia disso, basta que tomemos aqui
o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, apenas um exemplo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos aqui uma parte chamada o Advento do Espírito de Verdade. E existem aqui algumas mensagens, em torno de 4, se não me falha a memória, do Espírito de Verdade. Basta então, como exemplo, para a gente entender isso, um espírito desse nível diz muita coisa com poucas palavras. Ao contrário de nós, ficamos aqui 1 hora e não dizemos quase nada. Basta que a gente pegue uma mensagem dessa e nós vamos perceber, se nós nos dedicarmos atentamente a examiná-la, prestando atenção em cada palavra, em cada frase, nós vamos nos deter sobre cada mensagem dessa pelo menos uma semana, de tanta coisa que a gente vai encontrar naquilo que um espírito desse tipo diz. Então era natural que Jesus, que já naquela altura, é óbvio, 2000 anos atrás, estava nesse grau de desenvolvimento, já era, há bilhões de anos, um espírito puro, um espírito do mais elevado grau hierárquico. É claro que nas falas dele, pelo menos naquilo que ficou registrado, havia muita coisa que nós ainda vamos levar muito tempo, muitas gerações examinando, e ao longo do nosso próprio desenvolvimento nós vamos cada vez mais encontrando significados para aquilo. Mas duas coisas saltam à vista. Naquilo que ele dizia, sempre havia um recado imediato, que pudesse ser compreendido, que pudesse atingir de alguma forma o entendimento daquelas pessoas que estavam ouvindo, porque era necessário que fosse assim. De alguma forma, talvez não tanto como se poderia pensar, mas de alguma forma, com alguma intensidade. E sempre há, em todos os seus ensinamentos, muita coisa cujo entendimento estaria reservado para o futuro. Coisa que só viria com o desenvolvimento do ser humano, com o desenvolvimento das ciências, com a capacidade de compreensão, a inteligência se ampliando, nós teríamos condições de cada vez mais encontrar nas falas de Jesus informações importantes. Nessa aqui, há das duas coisas. Ao dizer, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, ele estava dando um recado claro a judeus ortodoxos, aos quais ele estava se dirigindo, mas também envolvendo outros tipos de pessoas, não judeus, que estavam aceitando melhor a mensagem do Evangelho, estavam sendo mais sensibilizados, digamos assim, pela mensagem do Evangelho, e esta mensagem começava visivelmente a produzir nessas pessoas um resultado de transformação, que ele não via acontecer nos ortodoxos, nos religiosos, o que é uma coisa muito fácil de entender. Quando nós estamos muito convictos de alguma coisa, quando nós colocamos todas as nossas fichas em determinado círculo de ideias, com uma alta dose de convicção, dificilmente alguém consegue demover-nos dessa maneira de pensar. Isso acontecia com eles. Eles vinham sendo educados, eles vinham sendo instruídos desde as primeiras idades, desde as gerações anteriores, na lei de Moisés. E aquilo orientava a vida deles. Aquilo para eles era a bússola, era o fundamento da vida, era a observância rigorosa das prescrições da lei de Moisés que lhes garantiria, no modo de ver deles, os beneplácitos divinos. E demovê-los dessa crença era a tarefa a qual Jesus se entregava. Era o que ele tentou, o que ele fez insistentemente durante todo o tempo, tentar mostrar a eles que eles estavam numa crença equivocada,
que essa crença não iria conduzi-los aos resultados que eles esperavam. Mas eles estavam muito resistentes, e é comum que seja assim. Não estavam aceitando a mensagem do Evangelho. Persistiam, colocando todas as suas fichas na observância rigorosa das práticas ritualísticas da lei. E não se tornavam menos orgulhosos, não se tornavam mais caridosos, mais humildes, mais bondosos para os seus semelhantes. Ou seja, interiormente, não se preocupavam com isso. Cumprida a prática exterior de adoração, estava tudo certo. E não estavam muito dispostos a entender de maneira diferente. Então, como recado imediato, ficou bastante claro: os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Eles entenderam, os primeiros eram eles. Eles estavam ali, como eu disse antes, há várias gerações, há muitas gerações, persistindo naquela linha de conduta, naquela crença, naquela ilusória suposição de que aquilo lhes garantiria um bem-estar com Deus, a simpatia de Deus, que para eles naturalmente se traduzia em colheitas melhores, vitórias sobre os inimigos, coisas desse tipo. E Jesus vinha trazer uma proposta diferente. Alguns estavam começando a ouvir e começando a entender. Pessoas que não tinham muita ligação com religião, pessoas que provavelmente estavam mais alienadas, mais distanciadas de Deus, mas que estavam se deixando tocar pela mensagem do Evangelho. E essa sensibilização certamente produzia neles uma mudança interior, que era o que Jesus queria. Uma mudança interior. Daí a advertência feita a eles. Uma outra que vem em seguida, para a gente entender melhor isto. No mesmo evangelho atribuído a Mateus, essa que eu disse antes está no capítulo 20, nós temos uma no começo do capítulo 21, que é do mesmo tipo. Vejam como ele insistia muito nessa questão. Provavelmente falando ainda aos mesmos grupos de pessoas. Num dado momento diz a eles assim: o que é que vocês acham? Um pai tinha 2 filhos. Um dia ele chamou o primeiro e disse a ele assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho disse: não, senhor, não vou. Mas depois, arrependido, foi. Chamou o segundo filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E esse filho disse: sim, senhor, eu irei. Mas não foi. Ele diz isso e volta-se para aquele grupo de religiosos ortodoxos, aquela turminha resistente, e pergunta: qual dos dois vocês acham que fez a vontade do Pai? E eles deram a mesma resposta que nós aqui estamos dando. Qualquer um de nós aqui sabe essa resposta. Ela é óbvia. Ora, aquele que disse a princípio que não ia, mas depois se arrependeu e foi. E quando isso aconteceu, ele fez de fato a vontade do Pai. Ele de fato fez aquilo que o Pai esperava que ele fizesse. O outro disse que ia, mas não foi. É aquele que tem a aparência, é aquele que está ligado à religião, é aquele que parece estar servindo a Deus e muitas vezes até pensa que está. Mas de produtivo na vinha do Senhor, pouca coisa está realizando. Porque está muito apegado a coisas que não funcionam, que são ineficazes. A ritualística, a prática exterior. Essa advertência era feita lá, mas vale hoje.
Nós podemos trazê-la para a atualidade do homem terrestre. Todos nós, inclusive os espíritas. A gente costuma pensar a esse respeito nos outros, mas nós podemos pensar também em nós. Muitas vezes nós colocamos excessiva confiança, colocamos todas as nossas fichas no cumprimento desta ou daquela obrigação que julgamos seja estatuída pela doutrina que abraçamos. No caso ali, as práticas exteriores, os rituais. Na atualidade, há religiões cristãs que também possuem rituais, cerimônias, etc., nos quais muitas vezes os religiosos depositam todas as suas fichas, sem cogitar de uma melhora interior. Mas vale também para nós, porque muitas vezes nós pensamos assim: Deus está lá com um caderninho. Hoje mesmo eu digo a ele assim: Senhor, tome nota aí, hoje eu fui lá no centro, até fiz uma palestra lá, coloca na minha conta aí. Terça-feira também fui. Senhor, eu faço o culto do Evangelho no lar. E esse é um problema sério, culto do Evangelho. O Espiritismo não tem culto nenhum. Nós temos que estudar o Evangelho. Isso sim. Agora, se a gente ficar naquela de, eu vou fazer o culto, mas pensando na ideia de falar assim, não, eu fiz e pronto, me desincumbi de uma obrigação, então podemos ter absoluta certeza, não vai adiantar absolutamente nada. Não vai servir para nada, porque daremos a isto um caráter de culto, um caráter ritualístico, e depositamos nisso a nossa certeza, a nossa confiança, mas deixamos de entender, de aprender, e menos ainda de colocar em prática aqueles ensinamentos que estão ali. Porque nós acabamos depositando a nossa confiança no culto, no ato de fazer. E não é isso que importa. O que vai decidir a nossa escalada no progresso espiritual não são essas coisas. É a mudança interior, é a mudança do sentimento. É essa mudança que se faz necessária. Nem sempre nem mesmo os próprios atos, nem sempre os próprios atos definem quem nós somos de verdade. Porque nós colocamos muita importância naquilo que nós queremos que as pessoas pensem a nosso respeito. Então há muitas coisas que nós fazemos para os outros verem. O que determina se nós realmente nos melhoramos, se nós nos modificamos, é o sentimento que vai por dentro. É como o Kardec define aqui, na escala espírita, quando ele fala da segunda ordem de espíritos. Desejo do bem. Unicamente desejo do bem. Não há outro tipo de sentimento dentro da pessoa. Aquilo que emerge de dentro, de forma espontânea, como resultado daquilo que se é, daquilo que já se conquistou. Isso é o que define se o progresso está feito ou não. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, nós também vamos encontrar uma análise desse tipo. Quando se comenta assim, você tem, por exemplo, aquela pessoa que não tem nem sequer o desejo do mal, nem sequer um pensamento mal. Você tem aquela no qual o pensamento ocorre, mas ele luta, resiste e não coloca em prática. E você tem aquela no qual o pensamento ocorre, ele gosta e, se houver oportunidade, pratica. São 3 situações didaticamente apresentadas. Então a conclusão: aquele que nem sequer pensa no mal já é um espírito de segunda ordem, espírito bom. Então o que caracteriza realmente a nossa passagem, o que define a nossa passagem de terceira ordem para segunda ordem, espírito imperfeito para espírito bom, na escala espírita, não são os atos, mas sim o que vai por dentro. Se o que vai por dentro é só sentimento bom, jamais haverá um ato mau. Mas muitas vezes nós fazemos um esforço muito grande ainda para poder agir de uma determinada
maneira acertada. Isso é bom. Esse esforço precisa ser feito. A conclusão que aparece lá é assim: aquele que não tem que lutar é porque o progresso já está realizado. Aquele no qual o pensamento ocorre, mas luta contra ele e procura se sobrepor, o progresso está em vias de se realizar. E aquele no qual o pensamento ocorre e gosta e coloca em prática, esse ainda tem tudo por realizar. Então, essa questão, quando Jesus fala para eles assim: qual dos dois vocês acham que fez a vontade do Pai? Eles respondem: o primeiro, porque a princípio ele se negou, depois ele se arrependeu e foi, e de fato fez. O outro não, ele tinha apenas a aparência, ele apenas parecia que estava servindo a Deus, mas na verdade de produtivo não havia muita coisa. E quando eles dão essa resposta, é que vem a melhor parte, porque aí ele diz a eles assim: então, da mesma forma, eu digo a vocês que publicanos e meretrizes entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Aqui a gente tem que aplicar a lente espírita para entender isso. Primeira coisa, definição de reino dos céus. Isso é importante. Para nós, para a visão espírita, não é um lugar para onde se vai. Quando ele fala, entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus, pode dar a impressão, conforme a visão que se tenha, de que todo mundo está indo para um determinado lugar, mas uns vão chegar primeiro, outros não. Em parte, sim. Todos nós estamos querendo crescer espiritualmente e alcançar a condição de espírito puro, que é o grau máximo, que é o topo da escala. Ali reina o quê? Felicidade absoluta, felicidade inalterável, reino dos céus. Reino dos céus não é um lugar, é um estado interior, um estado de espírito, um estado de alma, um estado consciencial ao qual se chega mediante a depuração. Primeira definição. Agora, eles vão entrar primeiro do que vocês. Na definição espírita é assim: todos nós vamos chegar ao topo da escala. Todos nós nos tornaremos espíritos puros um dia. Isso não depende de uma escolha nossa. Isso é uma determinação da lei divina. O que é que depende de uma escolha nossa? O que é que depende basicamente do nosso livre-arbítrio? Apressar o nosso avanço ou retardá-lo, mediante o modo como nós procuramos, o modo como nós nos empenhamos em vencer os vícios, superá-los, substituindo-os pelas virtudes correspondentes, que nos tornarão gradativamente pessoas melhores. Isso sim, isso corre por nossa conta. A rapidez com que avançamos, e Jesus está dizendo isso então a eles. Esse é um entendimento que estava reservado para o futuro. Está dizendo a eles assim: vocês vão ficar para trás. Com essa crença equivocada na qual vocês estão, não abrindo mão dela, jogando todas as suas fichas nisso, vocês vão ficar para trás. Eles iriam precisar de um número maior de reencarnações, até se conscientizarem que tinham que se melhorar, que se mudar interiormente, começar a praticar o bem. E nós vamos começar a praticar o bem antes de senti-lo interiormente. Nós vamos impor a nós mesmos isto, de forma que gradativamente o bem vá se tornando uma prática comum. Isso é um condicionamento que nós temos que criar. Não é esperar ser bom para começar a fazer a coisa boa, porque senão vai demorar muito. É começar logo a fazer a coisa boa, porque essa atitude vai nos promover a mudança. Então, quando ele diz entrarão primeiro que vocês, é porque ele via que aquele grupo, embora tivesse chegado depois, embora não estivesse ali há tanto tempo vinculado às práticas judaicas, eram pessoas que estavam compreendendo melhor qual o caminho a ser percorrido, o modo como percorrê-lo, e isso produziria neles um resultado mais eficaz.
faria com que eles pudessem ser felizes mais depressa. E é o que nos espera. Nós podemos ser felizes mais depressa, ou demorar mais. Depende de nós. Eu trouxe aqui, para não alongar muito, isso aqui é um volume da Revista Espírita, do Allan Kardec. Trouxe aqui de propósito para mostrar, porque eu tenho certeza que algumas pessoas não conhecem. O Kardec começou a escrever a Revista Espírita em janeiro de 1858. Ela era mensal. E ele a produziu mensalmente, ininterruptamente, até a sua desencarnação, que se deu em 31 de março de 1869. Esses volumes aqui são anuais. Esse aqui, por exemplo, é o de 1866. É isso aqui, ó. Comparando com o Livro dos Espíritos, por exemplo, é quase a mesma coisa. São 12 exemplares. Cada volume desse é um ano. Nós temos à nossa disposição, portanto, 12 volumes da Revista Espírita. A leitura dessa revista é muito importante para qualquer um que deseje aprofundar-se no estudo da ciência espírita. E eu vou dizer por quê. O próprio Kardec falava, a gente vai ler isso, por exemplo, no Livro dos Médiuns, no capítulo do Método. Num dado momento, ele vai dizer assim, que ele aconselhava a pessoa a começar pelo livro O que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que era o que tinha até ali, foi publicado em 1861. E ele fala, e no meio disso, as revistas. Porque as revistas são parte integrante da codificação espírita. E há um motivo mais importante. Existem muitos temas, muitas matérias, que somente são encontradas nas revistas. Não estão em nenhuma obra do Kardec. Portanto, quem deseja realmente se aprofundar no estudo da ciência espírita, não pode negligenciar o estudo dessas revistas. Eu trouxe essa aqui, primeiro para mostrar, e segundo para colocar aqui o entendimento do Kardec acerca da doutrina de Jesus, que para nós é fundamental, que isso fique bastante claro. É um artigo chamado Espiritismo Independente, um brilhante artigo que ele escreveu nessa ocasião, mas eu vou pegar um pedacinho aqui, que diz respeito de forma bem direta ao tema que a gente está falando aqui, e eu vou caminhar para encerrar as reflexões com isso aqui. Ele diz aqui num dado momento o seguinte: há duas partes no Espiritismo. A dos fatos materiais e a de suas consequências morais. A dos fatos materiais e a das suas consequências morais. A primeira, o que ele chama aqui de fatos materiais, eram os fenômenos das mesas girantes, que foram absolutamente importantes no início, porque da forma como eles se passaram, isso se constituiu numa estratégia até para que se acreditasse na existência, ficava de uma certa forma patenteado que aquilo que vinha ali era de uma inteligência independente dos homens que ali estavam, porque eram as mesas e não havia nenhum contato direto. Mesas, depois cestinhas, pranchetas, e não era o médium tomando do lápis. Depois, evidentemente, se descobriu que bastava o médium segurar o lápis e escrever. Mas se tivesse começado assim, muita gente não iria acreditar. Começou-se então pelo fenômeno da forma como se começou, até por esse motivo, como fator de convencimento, para mostrar que aquelas manifestações eram independentes, eram de inteligências independentes da inteligência do homem encarnado. Então ele fala, a primeira é necessária como prova da existência dos espíritos, a dos fatos materiais. E também é aquela pela qual os espíritos começaram.
A segunda, que é a parte referente às consequências morais, que decorre da primeira, é a única que pode levar à transformação da humanidade pela melhoria individual. Portanto, o ensino moral do Espiritismo, que outro não é do que o ensino moral do Cristo, isso Kardec diz no primeiro capítulo do livro A Gênese, publicado em 1868, Caráter da Revelação Espírita. Ele diz ali, de forma bastante clara: a moral dos Espíritos não é outra senão a moral do Cristo. A moral que os Espíritos ensinam não é outra senão a moral do Cristo, pela simples razão de que não existe outra melhor. Então aqui ele vai dizer: isso deve levar à transformação da humanidade pela melhoria individual. É claro, melhoram-se os indivíduos, melhora a sociedade. E aí ele diz assim: a melhoria é, pois, o objetivo essencial do Espiritismo. Então o objetivo fundamental, o objetivo essencial do Espiritismo é a nossa melhora. O estudo é importante, porque o estudo facilita a compreensão, alicerça, promove até mesmo o melhoramento. Facilitando a compreensão, leva provavelmente ao melhoramento. O estudo é importante, mas nós podemos ter absoluta certeza de que depois dessa vida, ninguém vai nos perguntar: você sabia o que é o perispírito? Você sabe falar o que é reencarnação? Você sabe citar as perguntas do Livro dos Espíritos de cor? Você conhece? Isso é muito importante, porque alavanca o desenvolvimento, porque sustenta o nosso esforço de melhoramento, dando a compreensão, levando-nos ao uso da razão. Mas não é o objetivo essencial. O objetivo final é a nossa melhora. E aí, ele diz assim: tendo deduzido essas consequências, segundo as instruções dos Espíritos, definimos os deveres que essa crença impõe. O primeiro nós inscrevemos sobre a bandeira do Espiritismo. Todos nós aqui, qualquer espírito estudioso sabe qual é a gravação. Igual na bandeira do Brasil está escrito lá Ordem e Progresso. Na bandeira do Espiritismo está escrito: fora da caridade não há salvação. E é isso que ele diz aqui. Aí ele diz mais embaixo assim: foi, pois, de nossa autoridade particular que promulgamos esta máxima. Como a dizer assim, fui eu que inventei isso. E se eu tivesse feito isso, quem poderia considerar ruim? Mas não. Essa máxima decorre do ensino dos Espíritos. E eles tiraram isto dos ensinos do Cristo. É o que está aqui. Onde ela está escrita com todas as letras como pedra angular do edifício cristão. Ela quem? Fora da caridade não há salvação. É a pedra angular da construção de Jesus. É o que ele está dizendo. O que é pedra angular? É aquela que sustenta, é aquela que é a base da construção. E depois ele diz: mas ficou enterrada durante 18 séculos. Isso aqui para dizer o seguinte: ele produziu aqui um capítulo chamado Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo número 15, que todo mundo sabe. Mas a gente pode dizer, para ilustrar isso, o seguinte: se fosse possível nós pegarmos todos os ensinos de Jesus, colocá-los num liquidificador, bater, e dali pudesse surgir uma frase resumindo todo esse ensinamento, essa frase seria esta: fora da caridade não há salvação. Porque é o que Jesus ensina do começo ao fim do Evangelho.
Ao eleger, por exemplo, ama o Senhor teu Deus de todas as tuas forças e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nisto. Foi o que Jesus falou, que o Kardec coloca aqui nesse capítulo. Isso significa fazer ao outro aquilo que você quer para si, que não é a mesma coisa que não fazer aquilo que você não quer, porque para não fazer não precisa de esforço nenhum. O importante é colocar o verbo na voz ativa, fazer ao outro aquilo que você quer para si. Eu vou encerrar então aqui com esse capítulo. Fora da caridade não há salvação. Caridade aqui tem que ser entendida, obviamente, no sentido mais amplo possível. De preferência naquele que está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia, qual o significado de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ama o teu próximo como a ti mesmo, significa fazer ao outro aquilo que você quer para si. Então aqui o Kardec diz o seguinte, eu vou encerrar com esta frase aqui, ó. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. E aqui, para fechar, ele diz assim: mas Jesus fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.